Olá, meu nome é Franciele, fui diagnosticada com um transtorno bipolar em junho de 2022. No momento eu me encontro estabilizada. Decidi criar um canal no Instagram chamado @desvendando transtorno para poder ajudar as pessoas que têm, os transtornos mentais, assim como eu também já vivi na pele, sei como que é, sei como a gente sofre com julgamentos, principalmente, além da gente ter todos aqueles sintomas, que os transtornos mentais faz a gente ter, a gente tem a pior dor de todas. É a dor da falta de empatia, a dor do julgamento, o que é mais difícil ainda. Então, mas hoje eu quero falar sobre depressão. Eu tive a depressão, A depressão, ela faz parte também do transtorno bipolar. Então, existe a depressão bipolar, que no meu caso, que eu tive, e também tem a depressão unipolar, aquela depressão que é causada por fatores externos. Então, existe uma série de fatores que faz com que as pessoas desencadeiem a depressão. Geralmente são causados por gatilhos. O que eu quero dizer com gatilhos? Geralmente, a perda de alguém, acidente, traumas, abusos de drogas, estresse. São vários fatores para a pessoa desenvolver a depressão. Infelizmente, a depressão é a doença mais incapacitante, Então, para falar de transtornos mentais, é a doença que lidera o ranking mundial. Não sei se muita gente sabe. Eu não sei dizer a porcentagem, mas a depressão é número 1 em doenças mentais no ranking. A segunda é a ansiedade. Então, só para quem vive, quem passa, quem sente na pele, sabe como é difícil sofrer com a depressão, lidar com julgamentos de quem nunca teve, de quem não tem, Então, existe uma diferença de tristeza e depressão, porque a tristeza é um sentimento normal, um sentimento comum do ser humano. Todo ser humano, em algum momento da vida, vai sentir tristeza, assim também como a alegria. Então, isso é normal. Só que a tristeza, quando é profunda e dura mais de 2 semanas, já pode, sim, dependendo do gatilho que foi ocorrido, ser considerado como depressão. Lógico que só um médico, só um especialista pode diagnosticar. Então, é muito importante, se você tiver com algum desses sintomas que eu vou te falar, procurar um médico. Então, sintomas que podem ocorrer: falta de interesse pela vida, A pessoa pensa em até desistir da vida, falta de interesse pelas atividades que antes eram rotineiras, que gostava de fazer. Se a tristeza, ela interfere no seu rendimento, se você falta serviço por causa da depressão ou falta aula, dependendo, do que você fizer, da sua atividade. Se você for limpar a casa, por exemplo, se você não conseguir, se eu quiser ficar na cama, porque dá uma falta de energia muito grande, um cansaço. Então, infelizmente, a depressão, ela incapacita a gente de fazer as atividades que nós mais gostamos. Então, por quê? O que causa a depressão? Existe uma série de fatores hormonais. Então, no nosso cérebro, nós temos os neurotransmissores que levam mensagens para o nosso cérebro. Então, os neurotransmissores, eles são responsáveis por levar, a serotonina, a dopamina, outros hormônios do prazer, elas levam mensagens para o nosso cérebro. Então, quando esses hormônios eles estão muito baixos, pode sim ocasionar depressão. Lógico que existe sim N fatores que eu não vou
especificar aqui, porque eu não tenho tanto conhecimento profundo, porque eu não sou profissional da saúde. Então, assim, eu tô explicando para ficar mais fácil, né, pra gente poder entender o porquê não é preguiça, né? Então, é uma falta, gente, é uma falta de hormônio no cérebro, principalmente aqueles hormônios do prazer. É por isso que a pessoa, ela sente com a falta de energia, sente cansaço. No meu caso, assim, eu já fiquei com dores no corpo. Eu confundi. Uma vez eu tava gripada, eu achei que eu tava com depressão. Não tem quando você fica com uma gripe tão forte que o seu corpo fica todo dolorido, você só quer ficar na cama. Só que eu, assim, quando eu fiquei com a depressão, não tive coriza e nem ficava espirrando. Mas o meu corpo ficou daquele jeito, né? Como se fosse uma gripe. Tanto que quando eu fiquei gripada, eu pensei, gente, será que eu tô entrando em depressão? Porque os sintomas físicos, assim, meio que se assemelharam, sabe? Mas a diferença é que eu estava com coriza, estava tossindo. Mas o corpo fica daquele jeito. Então, a pessoa, ela também tem ansiedade, né? Dependendo. Então, assim, existem gatilhos, né? Tem esses sintomas todos que, se durarem mais de 2 semanas, é bom procurar um tratamento. Por que que eles falam que é importante a prática de atividade física? Porque a atividade física, ela libera os hormônios do prazer, libera a serotonina, a dopamina, a endorfina, a noradrenalina, e que faz a gente com que a gente se levante, com que o corpo ele reaja, né? Então, assim, quando eu estive no momento de depressão, eu ouvi dizer, falta de fé. Gente, é a pior coisa do mundo a gente ouvir que é falta de fé. Nunca, não fale para um depressivo, para uma pessoa que está deprimida, que é falta de fé e que é preguiça. Eu expliquei o porquê que não é preguiça, né? Porque os hormônios, né? Os hormônios do prazer estão baixos. Ok. Agora, por que é falta de fé? O momento que eu mais tive fé na minha vida foi quando eu estava no momento de depressão. Acreditem, tá? Eu não tinha força para abrir os olhos, então era o momento que eu pedia a Deus, que eu orava a Deus, Senhor, me tira dessa situação, eu não quero ficar assim, eu não posso. Então, eu orava todos os dias, o tempo inteiro. Eu ficava de joelhos, né? Quando eu conseguia levantar, eu implorava para Deus para sair daquela situação. E não ignorei tratamento médico, não devemos ignorar. Porque se Deus deu a inteligência para os médicos, é para eles geralmente ajudar a tratar, gente, esses problemas. Porque muita gente acha que depressão é falta de fé, mas não, depressão é a doença também. Então, assim como você trata qualquer tipo de doença, a depressão deve ser tratada, né? Se você tiver com uma infecção, você vai aonde? Você vai no médico. O médico passa o quê? Passa o remédio. Tá. E por que quando tá com depressão as pessoas geralmente ignoram? Porque não tem um exame para diagnosticar que você está com depressão? Você acha normal conviver com o sofrimento, conviver com a culpa, conviver com a falta de energia, conviver com a dor, né? Eu não tô falando assim no sentido de julgar, mas no sentido de procurar um tratamento. E no sentido da família também reconhecer que a pessoa precisa sim de um tratamento. Então, no meu caso, para me ajudar a sair dessa fase de depressão, primeira coisa, eu me apeguei a Deus, eu tive muita fé, recorri a médico, psiquiatra, não ignorei o tratamento, não ignoro. No meu caso, o transtorno bipolar não tem cura, mas no caso da depressão tem cura sim, com o tratamento correto. Só o médico, ele vai controlando e só o médico pode tirar o remédio da depressão. Então a pessoa não pode achar que está bem, interromper o tratamento. Primeiro a pessoa precisa ir ao médico, relatar ao médico que está bem, e o médico vai falar se você pode interromper o tratamento ou não, porque existe também um desmame, né?
Então, às vezes, ele passa uma medicação mais fraca, vai reduzindo as dosagens até tirar de uma vez. Então, eu pratico também atividade física. A primeira coisa que eu faço é cuidar de mim, é ter um autocuidado, né? Então, assim, eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim para poder cuidar das outras pessoas, eu preciso estar bem comigo mesma. Então, eu pratico atividade física, consultas, né, com psicóloga, eu faço terapia, eu fazia toda semana, então agora eu faço de 15 em 15 dias, então a terapia me ajudou muito. Eu quero trazer para vocês um assunto relacionado à inteligência emocional. Então, a gente precisa praticar a inteligência emocional, só que é um assunto que eu vou deixar mais à frente, né? Que vai ficar muito longo se eu pegar e falar tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Então, mais à frente a gente vai falar sobre inteligência emocional. E a inteligência emocional ajuda bastante a gente passar por esse processo da depressão. Mas, assim, os fatores que eu acho muito importantes, né? Fé, não vou ignorar a fé que eu tenho em Deus. Eu não estou aqui para pregar religião nenhuma. Estou aqui para falar de Deus. Fé, apoio médico, tratamento médico, ajuda psicológica, atividade física, hábitos saudáveis de alimentação. Confesso que nesse quesito eu tô pecando um pouquinho, né? De vez em quando dou umas escorregadas, mas eu vou tentar o máximo possível alinhar isso daí, né? E praticar inteligência emocional. Isso a gente aprende muito em terapia, tá? Em terapia é muito importante. E eu vou encerrar o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Então, nós teremos muito assunto pela frente relacionado à saúde mental. Eu espero que vocês fiquem bem. É o que eu desejo de todo o meu coração. Eu espero, assim, que as pessoas, elas reconheçam, procurem o tratamento para ter uma vida normal, para ter uma vida estabilizada, para conviver, para poder superar essa doença que só quem sente, só quem passa por esse processo da depressão sabe como é difícil. Além dos sintomas que a gente sente a dor do julgamento, a falta de empatia. Então, é uma carga muito grande para quem passa por esse processo de depressão. Mas a gente vai falando mais no decorrer, né, do meu canal. Eu estou iniciando agora. Então, se você gostou desse assunto, peço que vocês comentem aqui no vídeo, se inscrevam no canal, dá um like, ajuda a fortalecer aqui, né, que eu estou começando agora. Principalmente se você gostou do conteúdo, me siga lá no Instagram, @desvendando-transtornos. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, peço que ative as notificações, que eu vou sempre estar postando vídeos aqui. Toda segunda, quarta e sexta, tá bom? Então, um beijinho pra vocês e até breve.